Galera, quando quer... A gente fala muito de cirurgia guiada, né? Direto, né? Quem me conhece aí, direto sobre cirurgia guiada. Eu tenho que contextualizar para vocês entenderem isso. E quando a gente começa a fazer cirurgia à mão livre lá, você vai lá, faz seu cursinho de pós-graduação, seja especialização ou não, e começa a fazer sua cirurgia à mão livre. Né? Você pega a broca, que ela tem uma medida, né, padrão, de acordo com a empresa de implantes, não vamos entrar nesses detalhes da empresa de implante, e você começa a fresar lá de acordo com o planejamento que você fez, olhando uma tomografia, ou às vezes só uma radiografia, enfim. E você começa o processo de fresagem. Então, a sua referência, ela é sempre ali, a crista óssea, né? Na maioria dos casos. A gente leva como referência a crista óssea. É claro que a crista óssea. A crista óssea a gente precisa ter como referência. Vai ser nível ósseo, se vai ser infraósseo, enfim. Né? Igual conversei com um colega hoje, né? Tissue level, né? Bone level, aquela parada toda. Né? Essa é a referência que a gente tem em todas as nossas cirurgias. E existe quando a gente faz implantes, existe um vício de fresagem, que a gente chama. Né? Porque você aprende lá a fresagem, eu não sei como é que você aprende, né? Como é que você aprendeu a fresagem, ficava lá fresando, ou fresagem única, né? Isso é um vício de fresagem. Cada profissional fresa de uma forma, né? Cada profissional fresa de uma forma. Aí quando o cara resolve entrar, quer dizer, ele está decidindo entrar na guiada, ele vai lá, ouve falar que existe a cirurgia guiada, ele ouve falar. A empresa de implante a empresa de implante que trabalha fala assim, olha, tem um credenciamento em cirurgia guiada, tá? 0800, então vai ter um credenciamento aí, vai ter um coffee break, né? Aquelas paradas todas, e ele vai lá e começa. Quando começa a aula da guiada, o cara dá uma surtada, porque é muito diferente do convencional, né? Ele começa a falar de offset, essas paradas todas, né? De fresagem compensatória. Hoje até fala de fresagem de compensatória, né? Que é fresagem adicional. Mas quando a gente começou, há muitos anos atrás, nem se falava isso, porque não tinha essa ideia na cabeça. A gente, né, foi desenvolvendo ao longo dos anos. Deixar claro, tá, gente? Fresagem adicional, que alguns kits têm, não é muito velho, não, tá? Ela começou a partir dos kits mais novos. Tá? Os kits mais velhos, eles não eram feitos para fresagem adicional. Não diretamente, mas indiretamente. Tá? Os mais novos já têm essa. Alguns ainda não têm, né? Outros ainda já têm, enfim. Então, mais por conta disso. Então ele já fica meio perdido, porque ele começa a pensar, fala, pô, beleza. Aí ele vai para a cirurgia. Então como é que você faz colimorse hoje, a mão livre? Me fala aí, você quer botar um implante de 11. Você faz o quê? Você fresa quanto? O pessoal aqui do YouTube falou 2 milímetros, beleza. Show de bola. Então, basicamente, é uma média, né? Só que esse tipo de fresagem, esse tipo de consciência que vocês fazem fresando, vocês não podem levar isso para guiada. Tá me entendendo? Vocês não podem levar isso para guiada, de forma alguma. Vocês levarem esse conceito de fresagem a mão livre para guiada, vocês vão se estrepar na parada. Por quê? Isso. Na guiada se usa um guia cirúrgico específico com as anilhas de limitação da marca de implante escolhida. Cara, Joel, de preferência, tá? De preferência você tem que usar da marca do implante escolhido. Assim, vou falar assim, da marca de implante, deixa eu ver se eu consegui entender melhor a sua pergunta. O ideal é, assim, usar específico para o diâmetro do implante, entendeu? Basicamente isso, tá? Mas as anilhas têm que ser específicas. Existem anilhas similares. De dias aconteceu uma parada, olha só, muito doido. Com um aluno, tá? Um aluno no nosso curso. E o sistema dele não tinha
não tinha anilha, não estava conseguindo anilha. Então a gente usou uma anilha similar, tá? Mas assim, a gente está tão acostumado a usar esse anilha similar que a gente sabia que ia dar certo, né? Então chegou o kit para ele lá bonitinho, ele ia usar a primeira vez. O passador de fresa não entrou na anilha similar, mesmo sendo similar, não entrou, tá? Então sim, a gente dá preferência sempre às anilhas do sistema que a gente trabalha. É claro que muitos sistemas hoje são muito parecidos a nível de medidas. Por exemplo, vou dar exemplos, tá, para vocês entenderem. Eu vou pegar 3 empresas, por exemplo. Se eu pegar a Neodente, gente, eu não ganho nada, hein? Beleza? Não ganho nada. Um tostão. A gente pegar, por exemplo, a linha tradicional da Neodente, de Cone Morse, tá? Sem ser OGM. E se a gente pegar, por exemplo, a Intraos, por exemplo, se a gente pegar a SIM até, né? A linha Unitight da SIM, por exemplo, a gente pode usar as anilhas, as mesmas anilhas, tá? Porque os implantes possuem basicamente o mesmo formato, tá? Diâmetro, entendeu? Padronização até das ferramentas. O que muda, né? É a embalagem, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, se eu pegar um caso, por exemplo, de 3,5 por 13, por exemplo, e usar uma anilha estreita, eu consigo usar, né, o dente, o convencional, o Cone Morse, consigo usar o Intraos e consigo usar o Unitight na mesma anilha. Eu já vi muita gente se estrepar nisso. No que viu, o implante estava lá 4 milímetros, 5 milímetros em infraósseo. Haja componente! Haja componente para trabalhar, né? Nem soldando no outro, né? Por quê? Você não precisa mais fazer isso. Na verdade, você precisa sim, em algumas situações. Mas na maior parte delas, quando a gente trabalha com offset padrão, compensação padrão, tá? Offset em inglês, para quem não sabe, é compensação, tá? Por isso a gente fala de offset, tudo é compensado, todas as ferramentas são compensadas, tá? Pensando no posicionamento da anilha, tá bom? Então você vai lá e vai trabalhar com offset padrão. Tá? Separou lá seu elemento 11, você tem um offset padrão. Não estou entrando em detalhes, deixar claro, tamanho de offset padrão, porque cada empresa trabalha com um offset diferente, tá? Existe uma média, mas assim, se a gente trabalhar com sistemas de implantes diferentes, basicamente, implantes, sistema que trabalha com passadores de fresa, sistema sem passadores de fresa, os offsets variam, mas assim, toda vez que falar que é offset padrão, tá? A fresagem ela tem que ser levada em consideração a medida do seu implante e não a profundidade dele. Entenderam? Então, assim, quero colocar lá um Cone Morse. Trabalhar com offset padrão, vocês têm que entender da cabeça. A gente tem um conceito de Cone Morse. Eu estou falando de Cone Morse que é mais, digamos assim, é mais específico. A gente trabalhar com nível ósseo não tem muito problema nisso, mas quando a gente trabalha com Cone Morse, quando a gente aprende a trabalhar com Cone Morse, a gente sempre aprende fresagem adicional, né? A gente sempre fresa mais. Por que isso? Pelo conceito do Cone Morse, né? Falam que tem que ficar 2 milímetros infraósseo, aquela parada toda, enfim. Mais ou menos isso, tá? Quando a gente leva isso para guiada, esse conceito de Cone Morse tem que ser apagado da cabeça de vocês. Apagado. Você tem que falar assim, vou começar a fazer guiada, quero colocar meu Cone Morse. Sabe aquela fresagem de 2 milímetros a mais? Eu só vou fazer isso se eu tiver uma alteração do offset. Se eu não tiver alteração do offset, eu não posso fazer a fresagem adicional igual eu estou acostumado a fazer. Eu não posso. Tá? Porque todo planejamento
Quando vocês pegam uma tomografia convencional, né? Uma tomografia convencional, mesmo quando vocês fazem uma cirurgia mão livre, tá? Mesmo quando vocês fazem cirurgia mão livre, vocês fazem um planejamento empírico lá, planejam que vai ser um morse, essas coisas. No momento da fresagem, a referência, você sempre tem como referência a crista óssea para você poder descer o implante ali, né? Deixar o implante mais 2 milímetros infraósseo, tá? Mais 2 milímetros infraósseo. Sempre. Todos os casos, tá? Na fresagem, utilizando um guia cirúrgico, a sua referência muda, né? A referência inicial era uma crista óssea e agora a referência é uma anilha. Na guiada, o meu planejamento, ele já estou colocando o cone morse ali numa posição que eu já quero, ou seja, virtualmente. E agora eu deixo de ter uma referência óssea para ter uma referência de anilha, de guia cirúrgico. Então, a nossa fresagem, se a gente trabalhar com offset padrão, essa fresagem tem que ser exatamente o comprimento do implante. Porque se você fizer uma fresagem adicional utilizando um offset padrão, você vai fresar a mais do que você estava necessário, que precisava naquele momento. Trabalhando com offset padrão. Se você trabalha com offset alterado, você tem que fazer fresagem adicional. Mas quando a empresa fala assim, olha, o offset está padrão, vocês têm que se ligar nisso. Tá? Eu já vi muito colega começar a fazer, por isso que eu falei logo no início, a pessoa se confunde. Tá? A pessoa se confunde totalmente. Ele começa a fazer fresagem adicional. Entendeu? Outro dia aconteceu com um colega. Olha só que perigo, gente, que louco isso. Região de mandíbula, pensem vocês aí. Olha aí uma corte tomográfica da região do 36 e do 37. Pensem com vocês aquela mandíbula que tem aquele linho oblíquo interna bem, né, assim, para dentro, assim, que você vê que o osso parece uma poltrona, né, você olhando numa vista de corte transversal, né, não tem muita vestibular, uma perda grande na vestibular e só tem aquela parte lingual. Quem nunca pegou um caso desse? E o colega, assim, na conduta dele, no conhecimento dele, ele não se ligou nisso. Ele ia instalar o implante já estava planejado bem a limite, né? Ele já estava meio que bicortical, ele já estava no limite ali da entrada da linha oblíqua interna. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Vocês estão entendendo, então? Bota aí, estou entendendo, mano. Né? Ele estava no limite da linha oblíqua interna e ele desceu, foi embora. Com a broca, pensando no cone morse, fresando a mais. Então, logo na primeira lança, na primeira broca, ele já rasgou, já entrou com a broca na linha oblíqua interna. Para pensar o sangramento. Entendeu? Por quê? Estava pensando de uma forma convencional. Entendeu? E ele fresou a si mesmo, sangrando mesmo. Entendeu? De uma forma convencional. E logo em seguida, sangrou pra caceta. Então, assim, tem que parar de pensar nessa parada aí de fresagem. Por isso que eu falo que tem que apagar essa parada de fresagem quando vocês começam a fazer cirurgia guiada. Na cirurgia guiada, eu sempre, botou até a letra maiúscula aqui, né? Tenho que usar o implante cone morse? Não se pode usar HE? Velho, eu sou fãzaço de HE. Eu uso muito HE para posterior em cirurgia guiada. O que acontece hoje é que muitos sistemas não trabalham com hexágono externo. E quer que eu conte um segredo aí? Anota aí, segredo. Todas as minhas cirurgias, logo no início, quando eu comecei a fazer, todas as minhas cirurgias, eu planejava para hexágono externo, para plataforma nível ósseo. Sem exceção. Todas. Pô, Max, mas você vai trabalhar cone morse a nível ósseo? Não falei que eu vou trabalhar cone morse a nível ósseo. Só que eu planejava as minhas cirurgias, né, para todos para HE. Por quê? Porque eu colocando a minha plataforma a nível ósseo, eu tinha uma mínima chance de alterar o offset.
né? Porque eu subi a plataforma da minha anilha. Eu tinha mais, assim, espaço para mexer no meu guia. Quanto mais eu desço a plataforma do implante, mais a chance da minha anilha tocar em tecido mole, alguma estrutura, e isso interferir no meu offset. Quanto mais eu subo a plataforma do implante, menos eu tenho a chance de tocar. Então eu usei muito HE, pode ser utilizado, só que muitos sistemas não trabalham com HE, tá? Então, assim, a empresa de implante é a minha empresa. Essa é ótimo. A empresa de implantes que eu trabalha com hexágono externo. E eu sou de uma formação de hexágono externo, tá? Eu comecei muito lá atrás com hexágono externo. Eu tenho um aluno, por exemplo, que só trabalha com hexágono externo, mesmo que o kit dele só faça cone Morse. Olha que louco. Mas é por quê? Porque ele entendeu a parada, tá? O cara só trabalha com hexágono externo. Tem gente que só trabalha, mas ele faz hexágono externo guiado, mesmo que o kit dele só trabalhe com cone Morse. Dá para fazer, Max? Claro que dá. Entendeu? Você tem que ser o Jedi. Você tem que entender muito do processo. Você tem que entender muito de fresagem. Você tem que entender muito de comprimento de fresagem. Entendeu? Você tem que ter muito, eu falo que é muito intuição. Muita intuição no momento da fresagem, que muitas vezes você não está vendo o osso ali. Então você tem que confiar muito no centro do planejamento que ele planejou para você no seu guia cirúrgico, naquele caso. Então dá para usar HE tranquilamente, qualquer plataforma. Na verdade, você faz guiada com qualquer plataforma. Qualquer uma, tá? Qualquer. Você pode falar assim, meu kit não tem hexágono externo. Você vai fazer. Existe um jeito para fazer isso. Mas você vai fazer. Tá? O problema, a questão, não é o problema, a questão é que muitas empresas de implantes não trabalham com hexágono externo, não colocam de lado. Tá? Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar e tenho excelentes resultados com hexágono externo. Né? Protocolo, por natureza, é feito sobre hexágono externo. Estou errado? Não estou? Né? Entendeu? Entendeu? Não estou errado. Bom, então dá sim para trabalhar com HE. Né? Isso, já participei de cursos presenciais teórico para demonstrativo, onde foi mostrado com o cone Morse. A grande maioria das empresas que entram no contato para vender o kit guiado para a gente. Sim. Na verdade, credenciamento é para vender kit. Desculpa, gente. Credenciamento é para vender kit. Desculpa falar isso. Mas é. Tá? Não sou contra credenciamento em nenhum momento. Não sou contra. Mas credenciamento é para vender kit. Credenciamento não vende técnica. Credenciamento vende kit. Tá? Porque a técnica, ela é vitalícia. Entendeu? Ela é reciclável. O kit não. O kit tá aqui. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz, porra. Entendeu? Eu já fiz credenciamento há muitos anos atrás. Que era o que existia. E, sinceramente, posso falar uma parada aí? Cara, hoje em dia eu acho que não cabe credenciamento na parte de guiado. Não cabe mais esse nome. Entendeu? Na minha opinião. Então, não cabe. Tá? Hoje em dia você pode, de repente, fazer uma imersão, um workshop, uma credencial. Você tem que se credenciar para usar um kit. Não sei se isso é válido para você se credenciar para usar um kit. Porque bem tempos atrás, vou contar um segredo para vocês. Ai, gente. Olha como é que era louco. Vocês estão pegando filé, gente. Porra. Há bem tempos atrás, para a gente conseguir usar um kit de guiada, a gente só conseguia se a gente fizesse um credenciamento. Eu só conseguia comprar um kit se eu fizesse credenciamento. A empresa não vendia o kit para mim. Disse, não, só tenho que fazer um credenciamento no kit. Eu falei, velho, não é fresagem? É. Então por que eu preciso fazer um kit, um credenciamento? Né? Assim, na época, né? Credenciamento. Eu tenho que entender a técnica, me ensina a técnica. Não, só tenho que fazer um credenciamento. Né? Isso não é. Hoje não. Hoje, assim, eu acho que hoje não cabe credenciamento. Você tem que fazer uma imersão, um curso mais extenso, né? Enfim, basicamente dessa forma. Mas eu não acredito mais nisso, tá? Nessa palavra. Não acredito mesmo. Tá?
Eu acho que é um curso de imersão, de técnica, da mesma forma que tu vai fazer um curso de periodontia, de enxerto. Sei lá, você vai usar lá biomaterial, fazer um curso lá de biomaterial, de PRF. Você faz credenciamento em PRF? Não faz credenciamento em PRF, entendeu? Faz um curso de imersão em PRF. Você não precisa fazer o credenciamento, tá? Então, assim, eu não sou fã mais disso, tá? De credenciamento, né? É claro que a gente fala, assim, ainda é credenciamento, né? Enfim, né? A maioria dos kits e cursos mostram Cone Morse. Claro que mostra Cone Morse, porque normalmente é o carro-chefe da empresa. Tá vendendo o implante da empresa, é o carro-chefe. São poucas empresas que trabalham com hexágono externo. Tá? Mas hexágono externo tem indicação de guiada. Tá? Na verdade, eu brinquei outro dia aí num post. Tá? A guiada ela não discrimina. Tá? Ela não tem essa parada de discriminação. Tá? Não, só usa Cone Morse, só usa hexágono interno, né? Tem gente que eu tenho um colega aluno que faz guiada somente com hexágono interno. Qual o problema? Entendeu? Ele se dá bem, ele trabalha bem com componente, se vira. Eu vou falar que tá errado para ele? Não vou falar que tá errado, tá? Mas basicamente do Cone Morse é isso, tá? Beleza, Joel? É basicamente isso, que as empresas, a maioria trabalha com Cone Morse. Então a ideia é vender o Cone Morse, tá? Poucas são as empresas que têm um kit, por exemplo, para você poder fazer todas as plataformas da empresa, se é que a empresa possui as plataformas. Tá? São poucas. Algumas trabalham com todas as plataformas, outras não, mas é uma conduta da empresa. A técnica de vocês, na prática de vocês. Entendeu? Eu tenho certeza disso. Tá? Não estou sendo hipócrita, entendeu? Tenho certeza disso. Entendeu? E você precisa dominar a técnica ali. Entendeu? Domina a técnica, entendeu? E a guiada, uma coisa que, assim, quando, quando a gente faz cirurgia mão livre, uma das nossas preocupações na cirurgia mão livre é o quê? Durante a fresagem. É basicamente, não, vamos ver se vocês concordam comigo, é basicamente profundidade de fresagem. Eu acho que o maior risco que a gente tem em qualquer procedimento é a profundidade da fresagem, né? Região de seio maxilar, região mandibular, né? Região anterior, né? Ninguém quer ponta de implante saindo em fossa nasal, né? Aquela história toda. Não é a nossa maior preocupação? Profundidade de fresagem, né? De repente você não quer fazer uma elevação de seio maxilar, você quer fazer uma cirurgia ali, tocando o seio maxilar. Ah, esse aqui está próximo do mandibular. É profundidade de fresagem, a nossa maior preocupação. E a guiada me dá essa segurança, justamente na profundidade de fresagem, né? Que agora eu tenho uma referência fixa, né? Ali na região para a gente poder brincar, tá? E além da profundidade de fresagem que ela me dá, porra, todas as angulações possíveis. A anilha me dá todas as informações que eu preciso durante a cirurgia, para a cirurgia que eu estou fazendo, tá? Eu não preciso ficar pensando quando eu tenho uma anilha. Eu só preciso entender o quanto que eu vou fresar. Eu tenho um limite de fresagem, de profundidade de fresagem, só. O resto é guia estável e fresagem tradicional. Quase tradicional, né, gente? É um pouquinho diferente, eu já falei. Cirurgia guiada é cirurgia de subfresagem por natureza. E tem implantes que são de sobrefresagem. Então a gente tem que, né, né, dividindo, aí, dominando cada sistema. Qualquer procedimento que você faz em odontologia, você tem que dominar a técnica, independente. Né? Retalho, descolamento de retalho, domina a técnica. Enxerto, domina a técnica. Né? Domina a técnica. Fresagem, domina a técnica. Qual implante? Dane-se. Qual implante? A guiada não é, que eu já falei aí, né? Não é preconceituosa. Tá? Você vai meter qualquer implante, independente da plataforma dele, independente. É claro que isso
É com o tempo, né? Igual eu falei pro Joel aqui no YouTube. Ah, tem como instalar o tipo de plataforma mesmo que não tenha? Tem. Tem como. Mas exige um pouquinho mais. Vai ser impossível você fazer? Não. É o passo a passo. Vai fazendo passo a passo que tu consegue. Daqui a um tempo, você já vai. Olha que caso interessante. Olha como é que você tem que dominar a técnica. Olha que caso interessante hoje que eu fiz. Né? Eu estava numa cirurgia no elemento 46. Né? Pouco espaço. Falei hoje com um colega ontem, né? Não me engano. Espaços reduzidos, não é limitação de espaço, áreas de espaço reduzido. E o guia estava basculando. Você colocava o guia, ele tuf para um lado e tuf para o outro. Ou seja, eu perdi totalmente a minha referência de fresagem. Né? Acontece, gente. Acontece. Então ele basculava. Né? Apertava de um lado, saía do outro. Né? Tem como fazer uma cirurgia em campo fechado, num caso desse? Não, não tem como. Tem como fazer uma cirurgia sem corte, igual todo mundo vende aí? Não, não tem como. Tem que abrir o retalho. Por quê? Você vai fazer uma primeira fresagem com guia basculando. Você vai achar uma posição para ele que ele esteja estável e vai fresar o comprimento que você quer. É claro que aí vai da expertise de cada um. É área de molar, né? Era uma área de molar. Então eu tenho que tomar cuidado com o nervo mandibular. Então, quando ele estava basculando, eu prestei atenção que na posição que ele fosse ficar para eu poder fresar, ele não ficasse, digamos assim, em maior contato com a mucosa, porque se ele está mais baixo, eu sei que eu vou fresar mais para baixo. Eu falei isso agora há pouco. O guia me dá uma profundidade. Então, se minha anilha desce um pouco, a minha referência acaba descendo mais. E como era uma área de molar, inferior, próximo ao nervo, o que eu fiz? Eu coloquei o guia numa posição que ele não ficar, o posicionamento dele não ficasse encostando em mucosa. Tá? Não ficasse encostando em mucosa, ficasse um pouquinho acima, porque pelo menos eu tinha uma segurança na fresagem a nível de comprimento. Se eu coloco ele em mucosa, a minha chance de perfurar é maior, porque eu não sei se ele está totalmente estável, né? Se é naquela posição que está basculando. Impede operar? Talvez quem não tenha tanta experiência não opera ali aquela situação, tá? Talvez quem não tenha tanta experiência. Mas quem tem, consegue fazer. Tá? Consegue fazer. E aconteceu isso. Então, o que a gente faz? Abre um retalho e olha para o osso. Eu sempre falo isso, olha para o osso. A gente abriu o retalho, olhou para o osso, fez a fresagem inicial. O implante era de 8,5. Faz a fresagem inicial guiado 8,5. O que tem que fazer agora, Max? Tirar o guia cirúrgico e medir com a sonda. Com uma sonda convencional, se tem 8,5. Se tem 8,5, o comprimento que você quer, o guia está na posição que você colocou. Se não tem, você vai ter que fazer fresagem adicional. E às vezes você precisa fazer uma fresagem adicional com offset padrão, que às vezes o guia ele movimenta. Então, assim, isso vai muito do dia a dia. O implante ficou certinho na posição, mesmo com o guia basculando. Entendeu? Mas aí você já tem que pensar assim, porra, o guia basculou, não está totalmente estável, vamos olhar para o osso. E a gente olhou para o osso. Quando olha para o osso, eu vou ser sincero, de vez em quando eu sinto falta de olhar para o osso. Eu faço muito cirurgia sem retalho, mas de vez em quando eu sinto falta de olhar para o osso. Tá? Sinto falta de olhar para o osso. Então, assim, são esses detalhes. Da mesma forma que, às vezes, eu já falei em outras lives aí, quando você não tem um assentamento do guia completo, né, um subassentamento do guia. Você tem que prestar atenção nisso. Será que essa falta de assentamento é o problema do guia ou essa falta de assentamento é um ajuste interno no guia cirúrgico? Tem que prestar atenção nessa parada. Tranquilo?